Enem, todo mundo muito animado aí? Hoje nós vamos fazer uma revisão de república oligárquica. Vocês sabem o que significa república oligárquica? É o poder concentrado na mão de poucos. Em 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, teve início um período que muitos historiadores chamam de república oligárquica, que nós também vamos ver essa república de República do Café com Leite. A expressão Primeira República ou República Velha é utilizada por historiadores para referir-se ao período da história brasileira que vai de 1889 a 1930. A presença dos governos militares de Deodoro, quem não lembra, né, Marechal Deodoro da Fonseca, e também de Floriano Peixoto. Inclusive, o pessoal lá de Santa Catarina tem uma raiva desse homem. Florianópolis é em homenagem a ele, mas eles botaram o apelido de Floripa, porque não querem pronunciar o nome Florianópolis, para não lembrarem de Floriano Peixoto. Mas vamos ao que interessa, né? A partir de 1894, com a posse de Prudente de Moraes na presidência da República, o país começou a ser governado por civis, com esse fazendeiro e político do interior de São Paulo. A oligarquia cafeeira chegava efetivamente ao poder. Então, nós vamos ver que neste período existia um voto bem engraçado, chamado voto restrito à minoria. E depois a gente vai ver também o voto de cabresto. Durante o Império, somente pequena parcela de brasileiros participava do processo eleitoral. Essa parcela reduziu-se ainda mais quando, em 1881, uma lei proibiu o voto dos analfabetos. Vocês imaginam, o analfabeto, mesmo que ele não possa, não saiba ler, não teve acesso à escola na idade certa e nem depois, mas ele escutava rádio, ele se informava, conversava com outros colegas, mas a partir desse período, esse voto foi proibido. A exclusão dos analfabetos significou uma redução drástica dos eleitores por uma razão simples. Somente 15% da população era alfabetizada, ou seja, 20% se considerarmos a população masculina, né? Então, a partir dali, só 20% da população brasileira podia votar. De imediato, 80% da população masculina era excluída do direito do voto. Na última década do Império, o país tinha aproximadamente 12 milhões de habitantes, dos quais apenas cerca de 1% participava das eleições. Você já parou para pensar apenas 1%? A Constituição Republicana de 1891, a nossa Constituição, ela acabou com o voto censitário, exigência de renda para os eleitores, instituiu o voto aberto masculino para os maiores de 21 anos. Hoje, 16 anos pode votar. Naquele período, só votava se já tivesse 21 anos. Entretanto, ficava sem direito ao voto os analfabetos, as mulheres, os mendigos, os padres e também os soldados. Já pensaram nisso? Então quem é que votava, professor? Ora, pouca gente, só quem tinha renda, se fosse homem, a partir de 21 anos. E o voto, pessoal, era aberto. Você já imaginou? Hoje você vai na urna, você tem acesso direto a uma urna eletrônica, numa mesinha, e você vota e o povo ainda sabe em quem você votou, porque os comentários se espalham. Mas naquele tempo o voto era aberto. A participação no processo eleitoral ocorria por meio do voto aberto. Você chegava lá na fila, quando chegava a sua vez, as pessoas diziam: você vai votar em quem? Você dizia: eu vou votar no candidato X. Então todo mundo ficava vendo e ouvindo em quem você votava. Esse processo permitia aos chefes políticos locais conhecer o voto dos eleitores e assim pressioná-los a manipulá-los de acordo com os interesses políticicos. Mas, gente, o voto aberto não era perguntando, não. Eles recebiam uma cédula. Porque pode vocês pensarem depois que chegasse lá e dissesse assim: ó, você vota em quem? Ele dizia: vou votar então. Não, ele tinha uma cédulazinha lá no local, aí ele marcava o X lá na presença de todo mundo. Nada de segredo, de secreto como é hoje. Na época não havia no país uma justiça eleitoral independente que pudesse averiguar as irregularidades das eleições. Então você imagina só, hoje com a justiça eleitoral funcionando total, ainda existe. Aí você imagina aquele tempo sem uma justiça eleitoral funcionando.
o que existia era apenas uma comissão verificadora do Congresso Nacional que julgava os resultados eleitorais. Mas seu trabalho se realizava em sintonia com o interesse do grupo político dominante no momento. Então, o que é que eles iam fazer? E quem era esse grupo? Coronelismo. Nos primeiros anos da República, a política regional foi dominada em várias partes do país por grandes proprietários rurais que se tornaram verdadeiros chefes e líderes políticos das cidades e das regiões onde estavam estabelecidos, como eram chamados comumente de coronéis. Suas práticas de mando e dominação ficaram conhecidas como coronelismo. Então, onde vocês ouviram falar esse termo coronelismo, era a época que esses homens comandavam a política local e regional. E como é que funcionava? Se vocês observarem, atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. Sua distribuição pelos setores da economia é bastante diversificada. As pessoas trabalhavam em atividades de prestação de serviço, comércio, indústria, negócios, agropastoris, entre outros. Durante a Primeira República, a situação era bem diferente. A maioria da população morava em área rural e se dedicava principalmente à atividade agrícola. Nessa sociedade predominantemente rural, grande número de pessoas trabalhavam em fazendas recebendo remuneração miserável, como até hoje ainda existe isso. E aí surgiu um novo modelo chamado de clientelismo. Já ouviram falar de clientelismo? Pois eu vou explicar para vocês agora o que é o clientelismo. De acordo com os historiadores, o poder dos coronéis ultrapassava os limites de suas propriedades rurais, chegando por vez a alcançar as cidades. Diversos empregos e cargos estavam por frequência sujeitos à sua influência, fosse na prefeitura, na delegacia, na escola, no cartório público ou na estação de trem, entre outros lugares. Quer dizer, antigamente você acha que ia ter uma eleição para diretor como hoje? O David fez a eleição, uma prova, depois vai para uma eleição, ganha a eleição? Não, de jeito nenhum. Naquele tempo era muito diferente, era tudo através de amizade. Você dizia assim, ó, eu voto em você e você me dá o cargo. Aí tinha um professor que terminava a alfabetização, já ia ensinar a alfabetização. Tinha um professor que terminava o ensino médio, já ia dar aula no ensino médio. Mas por quê? Por causa desse clientelismo miserável. Muitas pessoas, como donos de armazéns, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, delegados, juízes, padres, professores, procuravam se aproximar dos coronéis em busca de apoio e favores, porque se não chegasse perto deles, meus queridos, não tinham direito a nada. Era nesse cenário que se manifestava uma das principais características do coronelismo, o clientelismo, a prática dos coronéis de premiar com favores públicos o grupo de pessoas que, apadrinhadas por eles, lhe demonstravam fidelidade política. Fidelidade política. Aí surgiu o quê? Aquilo que eu falei no início da aula, o voto de cabresto. Em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Prefeito, governador, presidente da República, vereadores, deputados e senadores. Quem se negasse ficava sujeito à violência dos jagunços. Já ouviram falar os jagunços? Ou capangas, né? Hoje a gente chama ainda os capangas, mas na atualidade nós podemos dizer que esses capangas e jagunços podem ser os seguranças dos deputados. Quer dizer, vai mudando de figura, vai mudando de nome, vai atualizando os nomes. Então eles trabalhavam na fazenda desses coronéis. Eles formavam grupos armados que perseguiam os inimigos do patrão e aqueles que lhe fossem infiéis. Quer dizer, dizia que votava no coronel, o coronel dava um emprego, no dia da eleição eles estavam lá na portinha da urna. Votou? Votei. Ótimo, continua no emprego. Votou não? Perde o emprego. E podia até perder a vida. Durante as eleições, cumprindo ordem dos fazendeiros, os jagunços procuravam controlar o voto de cada eleitor. Como vocês viram, o sistema era aberto, todo mundo tinha acesso. E aí você pergunta, professora, nesse tempo tinha fraude eleitoral? Pior do que hoje. Muitas fraudes eleitorais. Com tanto poder nas mãos e a ausência de uma justiça eleitoral independente, os coronéis também praticavam fraudes para conseguir que seus candidatos vencessem as eleições. Então eles faziam qualquer coisa. Quais eram os principais fraudes da época?
Vamos analisar, já peço a vocês que observem, se esse tipo de fraude acontece hoje. Olha só, primeira fraude, falsificação de documentos para os menores e analfabetos, para que eles pudessem votar. Mas, professor, como é que pode isso se eles já não permitiam? Pois é, a Constituição não permitia, mas eles fraudavam. O menino ali tinha uma condiçãozinha X, mas era analfabeto e tinha só 15 anos, 16 anos, eles aumentavam a idade e ele ia lá e votava no coronel deles, no candidato do coronel deles, que às vezes esses coronéis não eram os candidatos, mas eram os apoiadores de candidatos. E havia também a inscrição de pessoas falecidas como eleitores. Você já imaginou aqui na fazenda, pertinho, vamos dizer aqui em Redenção, tem uma fazenda, tem um cara que era muito fiel a esse coronel, ele morreu. Foi feito o atestado de óbito, mas pertinho das eleições, o coronel ia lá e disse, ó, prepara aí o documento, o título desse homem que morreu, que ele vai votar no dia da eleição. E o cartório era, quem trabalhava no cartório era indicado por quem, pessoal? Pelos coronéis também, então faziam o que eles queriam. E no dia o homem tinha morrido há 3 anos e estava lá votando. Quem? Outra pessoa no lugar dele. Por causa de quê? Porque quem trabalhava no cartório também era indicado pelo coronel. E se ele fosse denunciar, perde o emprego. Certo? Então a situação era assim. E além dessas duas frases, ainda tem mais uma: a violação de urnas, a adulteração das células de votação. Vocês nunca ouviram falar que uma urna desapareceu, que carregaram uma urna, furtaram uma urna? Isso a gente escuta falar até hoje. Além disso, a contagem errada dos votos, com favorecimento do candidato coronel. Às vezes a cruz estava bem pequenininha no outro candidato, o coronel lá diz assim, não, esse aqui não valeu não, o X está pequeno. Então, era um voto a menos para o outro candidato. E como era a estrutura de poder naquele período? A troca de favores. O coronel mais influente e poderoso em cada município ou região estabelecia aliança com os coronéis de outros municípios, de outras regiões, para eleger governador do estado. E aí o governador do estado ia fazer o quê? Depois de eleito, ele retribuía o grande apoio recebido dos coronéis, destinando verbas e favores para as áreas de influência daqueles correligionários. Vocês já pensaram como era a política? Comece a pensar como é hoje. O que mudou? Isso era a prática do clientelismo, elevada ao nível estadual. Certo? Vocês entenderam? Se não entenderam, me perguntem que depois eu explico. E aí nós tivemos grandes produtos do Brasil. Quando a gente fala de república oligárquica, nós vamos lembrar de política do café com leite. O que foi, Maria, exatamente a política do café com leite? Naquele período, o estado de São Paulo era o maior produtor de café do país. E o estado de Minas Gerais era o maior produtor de leite, porque criava, era quem tinha as maiores fazendas. Então surgiu também nesse período dessas oligarquias. Então lembrado que a oligarquia, poder concentrado na mão de poucos. Quem eram os poucos? Os coronéis e os políticos aliados deles. Então vamos falar do café. O café representou em média mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante quase todo o período correspondente à Primeira República. Sem concorrente de peso no mercado internacional, o Brasil chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial de café. É muito café produzido em São Paulo, não, pessoal? Muito café mesmo. E aí, nós produzimos açúcar, professor? Produzimos também, olha. O açúcar foi durante o período colonial o principal produto agrícola brasileiro de exportação, a partir de 1830, devido à ascensão da produção do café e à queda de suas vendas causada pela concorrência. Quer dizer, aí o açúcar caiu e nós tivemos outros produtos além do café e do açúcar, tivemos o algodão. Durante o primeiro reinado, entre 1821 e 1830, o algodão chegou a ocupar o segundo lugar na pauta de exportação brasileira, mas nas décadas seguintes entrou em decadência, devido à concorrência do produto algodoeiro dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos começaram a concorrer conosco, gente, e aí quem ganha? Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos é lógico, né? Borracha foi outro produto nosso. Quando se iniciou a Primeira República, em 1889, a produção brasileira de borracha já vivia seus anos de glória. Quer dizer, o Brasil produzia muita borracha, muito. Produzida a partir do látex, extraído de seringueiras, originárias da Amazônia. A borracha tornara-se, a partir de 1840, um produto de crescente procura nos países industrializados. Pessoal, não esqueça disso, viu? Questão de Enem.
Questão de vestibular, todo vestibular cai uma questão sobre o café, sobre a borracha. E tivemos também o cacau. O cacau é o fruto do cacaueiro, planta originária da América do Sul e da América Central. De suas sementes secas e processadas é produzido chocolate. Você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. Então, ele era cultivado no sul da Bahia, principalmente nos municípios de Itabuna e Ilhéus. O cacau brasileiro teve destino semelhante ao da borracha no mercado externo. Infelizmente, muitos concorrentes, e aí o que aconteceu? O país mais rico, o Brasil mais uma vez, perde a concorrência. E nós tivemos também neste período grande migração. Com os Estados Unidos, Argentina e Canadá, o Brasil está entre as nações que mais recebem imigrantes europeus e asiáticos na época contemporânea. E nós tivemos, podemos citar também, uma política indigenista. Durante o período colonial, a política indigenista baseava-se na catequese, promovida pela Igreja Católica e na criação, manutenção e aldeamento indígena. Quem não lembra dos jesuítas no Brasil, catequizando os índios? Pois aí os tempos mudaram, foram expulsos. Expulsos por quem? Então lembrado lá no primeiro ano, Marquês de Pombal. Ao tempo do Império não houve grandes mudanças nas diretrizes dessa política. Com a República, a igreja foi separada do Estado. E hoje vocês sabem que nós temos um Estado laico, né? Independente de religião. E o governo, por seu caráter laico, não tinha mais interesse em incentivar a catequese, até hoje. E naquele período também das repúblicas oligárquicas, nós tivemos um avanço industrial. A Primeira República, o período vigoroso da economia cafeeira, foi também a época em que a industrialização ganhou o maior impulso até então de nossa história. Isso se deveu em grande parte à expansão dos cafezais e às crises de superprodução do café, ocorrida nessa época, que levaram muitos cafeicultores a aplicar na indústria parte de seus lucros, garantido pelo governo após o convênio de Taubaté. E com este grande crescimento das indústrias, obviamente veio que o movimento operário, porque essas indústrias iam contratando pessoas para trabalhar. Então esses operários começaram a se movimentar, reivindicando seus direitos. Com a industrialização progressiva da economia e a oferta de emprego, há um número crescente de operários, produziu-se uma mudança importante na organização política e econômica da sociedade brasileira. Então, o que foi isto? Foi o que nós acabamos de ver. A República Oligárquica do Brasil, considerada também a política do café com leite. Nunca esqueçam disso. Questão de Enem, questão de vestibulares e questões de concurso. Estudem bem esse conteúdo, façam todas as atividades, vocês vão fechar a prova do Enem. Até a próxima. Tchau!